Salve, salve, galera. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Vamos aí para a nossa terceira e derradeira aula, né, sobre mercado de trabalho. E hoje o material que eu produzi, ele é um pouco extenso, mas eu vou pedir o máximo de atenção, porque ele é extremamente interessante, tá? Ficou um pouco longo, eu até entendo, mas eu trouxe aí todos os aspectos mais relevantes que vocês podem imaginar aí de como conquistar a primeira oportunidade. Como conquistar a primeira oportunidade, permanecer empregado e também construir uma carreira de sucesso. Esses são os temas dessa nossa aula verdadeira. Como conquistar a primeira oportunidade, como permanecer empregado, que é extremamente importante, e também construir uma carreira aí de sucesso, né? Porque a gente precisa criar, vocês vão ver ao longo da minha fala, a gente precisa criar de verdade um, uma carreira, né, que fique marcada, tá claro? Então, esse é o material que eu produzi para vocês e gostaria aí que vocês prestassem o máximo de atenção, né? É um assunto, gente, que pode mudar completamente o futuro profissional de vocês. Já mencionei a importância do mercado de trabalho, de entender como funciona o mercado de trabalho. Talvez alguns estejam aí vivenciando o primeiro emprego, né? Outros ainda estejam tentando, né, depois do contrato terminado, outros ainda estejam tentando entender como funciona uma empresa. E também existe aqueles que estejam pensando em como crescer profissionalmente, tá? E aí eu coloco para vocês da seguinte maneira: independente da situação de cada um, existe uma verdade extremamente importante. Qual que é essa verdade? Entrar no mercado é um desafio, permanecer nele é uma conquista. E crescer depende da escolha, né, que nós fazemos no nosso cotidiano, as escolhas que fazemos diariamente. Então, durante essa aula, a gente vai tentar descobrir quais são as competências realmente que fazem diferença para quem deseja construir aí uma carreira sólida, né? Quando eu digo carreira sólida, algo que realmente marque não só vocês, mas também como empregador. E eu quero fazer um convite, né? Qual que é o convite? Eu quero convidá-los aí que durante toda essa aula pensem única e exclusivamente em vocês mesmos, tá? Que é extremamente interessante. Então, procurem não comparar a sua caminhada com a do coleguinha do lado, com a coleguinha da outra turma. Eu gostaria que vocês perguntassem, né, constantemente, durante essa aula, o que eu posso melhorar para me tornar aí um profissional mais preparado. Esse é o grande questionamento. Por quê? Porque o crescimento, galera, começa exatamente nesse momento, quando nós assumimos a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento. Tá claro? Então, vamos começar a especificar algumas coisas. Primeiro, mais uma vez, o que é o mercado de trabalho? Quando ouvimos falar em mercado de trabalho, muitas pessoas imaginam apenas empresas oferecendo vagas. Vai muito além disso. Mas o mercado de trabalho é muito maior do que isso? Claro, óbvio que sim. Ele é formado por empresas, ele é formado por trabalhadores, ele é formado por tecnologia, ele é formado por economia e também pelas necessidades da sociedade. Por isso que na aula anterior eu coloquei que o mercado de trabalho é a relação entre a sociedade, que é o empregador e o empregado. E eu coloquei para vocês também que o mercado ele muda todos os dias. Ele não fica estagnado. Novas profissões surgem, outras profissões elas tendem a desaparecerem, ferramentas são atualizadas,
As tecnologias, como essa que nós estamos utilizando, elas evoluem, né? E quem deseja continuar empregado precisa estar sempre acompanhando esses processos de mudanças que são extremamente naturais. Hoje muitas empresas procuram profissionais que saibam trabalhar em equipe, que saibam resolver problemas e aprender rapidamente, e também uma defasagem que vocês confidenciaram, que é se comunicar bem. Então percebam uma coisa extremamente interessante. Nem sempre o profissional mais inteligente é aquele que vai crescer mais rápido, tá? Muitas vezes cresce quem demonstra responsabilidade, compromisso e também vontade de aprender. Não esqueçam isso. Professor, e quanto ao primeiro emprego? Essa fase de vocês, eu não vou caracterizá-la como primeiro emprego. E conseguir aí a primeira oportunidade costuma gerar aí muita ansiedade. E muitos jovens dizem, né? Mas eu não tenho experiência. E é essa é justamente a função desse programa, dessas nossas aulas aqui no Jovem Aprendiz. Eu acredito, né, que uma das nossas competências é dar oportunidade para quem está começando. Então, as empresas sabem que vocês estão aprendendo. Elas não esperam, olha que interessante, elas não esperam perfeição. O que que elas esperam? Atitudes. Elas esperam que vocês tenham um fator preponderante chamado interesse. Elas esperam comprometimento, elas esperam respeito, esperam, como já mencionei anteriormente, responsabilidade. Gente, a experiência profissional, ela começa exatamente agora. E cada atividade realizada, cada treinamento que vocês desenvolvem, cada reunião, cada palestra, tudo isso vai contribuindo para o crescimento de vocês. Até um simples atendimento. Tudo isso está construindo aí o currículo profissional de vocês, tá? E isso tem que ser compreendido, tem que ser assimilado. Professor, o que que as empresas de fato procuram? Então eu vou pedir para que vocês imaginem duas situações. A primeira, vocês jovens tendem a possuir alguns cursos, mas aí vocês têm o hábito de chegarem atrasados. Vocês entregam tarefas incompletas. Vocês têm o hábito de ficarem no celular. Não demonstram interesse, que é uma coisa extremamente peculiar hoje no mundo tecnológico. Já o segundo jovem, ele possui poucos cursos, mas ele chega antes do horário, ele pergunta em relação às suas dúvidas, ele entrega tudo corretamente dentro dos prazos, ele se predispõe a ajudar aí os colegas com as suas tarefas, ele é extremamente educado. E aí eu questiono, na opinião de vocês, na opinião sincera, quem tem maiores chances de crescer? O primeiro jovem ou o segundo jovem? A resposta natural normalmente é o segundo, né? Claro. Por quê? Porque o conhecimento, ó, que interessante. O conhecimento ele pode ser ensinado. Já a atitude depende de cada pessoa. As empresas, elas contratam competências técnicas, mas também promovem competências comportamentais. Qual que é a diferença de uma para outra? Vou falar no decorrer da nossa aula. Por quê? Porque as competências mais valorizadas que eu posso citar para vocês, né, que eu vou especificar para vocês,
Primeira, olha, prestem bastante atenção, que essa é extremamente importante. A primeira competência é a responsabilidade. Ou seja, ser responsável significa cumprir aquilo que foi tratado, aquilo que foi combinado. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, tá? Então, a responsabilidade é a primeira. A segunda, lembra na aula anterior que a gente falou, nas aulas anteriores, que nós falamos sobre pontualidade? Gente, por incrível que pareça, chegar no horário demonstra respeito. Respeito não apenas com a empresa que está pagando, que está te custeando, mas também com os colegas, né, que estão ao seu redor. Tá claro? Então, a pontualidade é imprescindível, eu coloquei na segunda. Já a terceira é aquela que alguns de vocês colocaram que tem um certo grau de dificuldade. O que, que é? A comunicação. E a comunicação não é só você falar, é saber ouvir, é saber perguntar, é saber falar com educação. Tá claro? Então, a comunicação, ela é a terceira dessa lista que eu coloquei como prioridades. Já a quarta, eu mencionei para vocês anteriormente, né, e vocês citaram que alguns têm aí alguma dificuldade, é a organização. Por quê? Porque entende-se que quem organiza suas tarefas produz melhor. Então, a organização entrou em quarto. A quinta é o que vocês também mencionaram, de alguns terem grau de dificuldade, é o trabalho em equipe. Ninguém vai crescer sozinho. Empresa, as empresas são feitas por pessoas e pessoas precisam colaborar uma com as outras, tá claro? Então, o trabalho em equipe, na quinta, é extremamente importante. E a sexta é a aprendizagem contínua. Lembra que eu falei que ninguém pode ficar estagnado? Então, uma dica, né? Nunca parem de aprender. O profissional que acredita já saber de tudo, ele começa a ficar para trás. E lembra que eu coloquei que nós precisamos estar sempre um passo à frente, tá? Então, essas são as seis que eu citei para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho da importância da postura profissional. Galera, a postura profissional começa antes mesmo de falar. Ela aparece na maneira como nós nos vestimos. Ela aparece na forma de cumprimentar as pessoas, na linguagem que nós utilizamos, tá? Ela aparece na educação que nós trazemos de casa. Ela aparece na disposição que nós temos para aprender. Ela aparece na forma de resolver conflitos, porque sempre vai existir conflitos. Então, na forma como nós lidamos com os nossos conflitos. E aí eu trago uma frase importante que eu gostaria que vocês guardassem. O seu comportamento fala antes das suas palavras. A maneira que você se porta, a maneira que você se comporta, é a maneira que a pessoa vai te caracterizar. É aquele lance de a primeira impressão é a que fica, tá? Isso é fato. Então, também a gente pode citar aqui o poder das pequenas atitudes. Quando eu digo isso, é que às vezes nós pensamos em crescer e acreditamos que crescer depende de fazer algo extraordinário, tirar algo da cartola. Mas normalmente o crescimento acontece por causa das pequenas atitudes repetidas todos os dias. Eu já mencionei isso. O fato de você responder um bom dia, o fato de você cumprir prazos, o fato de você ser generoso, o fato de você ser educado, o fato de você assumir erros, o fato de você ter a humildade e a hombridade de pedir ajuda quando necessário, o fato de você ser honesto, todas essas ações, essas atitudes são pequenas que constroem aí.
o que eu chamo de reputação. E reputação, gente, leva anos para ser construída, mas ela pode ser perdida no estalar de dedos. É aquela coisa do imediatismo, né? Então atentem para isso. Atentem para construir gradativamente, degrau por degrau, a reputação de vocês. Tá claro? Vou falar um pouquinho agora de uma coisa extremamente interessante que eu não pude especificar anteriormente. Inteligência emocional no trabalho. O que isso significa e o que isso gera? Gente, nem todos os dias são e serão fáceis. Haverá dias de pressão, que vocês confidenciaram que alguns não lidam bem com pressão. Haverá dias de críticas, dias em que dará algo errado, e tudo bem, tá claro? O importante é aprendermos a lidar com essas situações. Por quê? Porque um profissional maduro, ele não perde o controle facilmente. E essa maturidade, ela só vem com o tempo, com a vivência de situações. Um profissional maduro, ele procura soluções. Ele vai aprender com seus próprios erros. Ele vai aceitar feedbacks, né? Ele vai ouvir e aí ele vai ter uma melhora continuamente, uma melhora contínua, tá? E quando eu falei de feedback, deixa eu falar um pouquinho para vocês do valor, da importância do feedback. Muitas pessoas têm medo de receber críticas. E a crítica ela pode ser entendida como feedback. O feedback ele não existe para humilhar, para depreciar. Ele existe para desenvolver. Então, deixa eu ver. Imaginem um atleta de alta performance. Ele tem como estar sem um treinador? Ele tem como estar sem uma orientação, sem alguém para corrigi-lo? Provavelmente, gente, ele nunca alcançaria aí um alto nível de desempenho, tá? E com o profissional acontece exatamente a mesma coisa, né? Receber feedbacks, entendam como uma oportunidade de crescimento e não apenas como uma crítica que tem o objetivo de depreciar, de denegrir, uma crítica que tem um cunho pejorativista, tá claro? E aí, eu falando de crítica, eu não posso me eximir da importância da ética, tá? Por quê? Porque a ética, ela significa fazer o que é correto, tá? E quando eu digo fazer o que é correto, é mesmo em determinado momento em que ninguém vai estar observando vocês. Não copiar trabalho, não mentir. Copiar o trabalho com autorização, tá? Não mentir é extremamente importante. Não procurar esconder os erros e transferir os erros. Eu já mencionei, não falar mal dos colegas, não divulgar informações que são inerentes, que são da empresa. Por quê? Porque a confiança, ó, olha essa frase, a confiança é um dos maiores patrimônios de qualquer profissional. O profissional, na acepção da palavra, ele tem que ter credibilidade, tá claro? E aí, quando a gente tem credibilidade, o crescimento profissional, ele é natural. Por quê? Eu vou falar de crescimento profissional. Ninguém começa sendo gerente. Ninguém nasce sabendo tudo. Lembra do que eu disse anteriormente? A gente não nasce aprendendo a andar. A gente, primeiro, engatinha, a gente aprende a se equilibrar, depois começamos a andar e depois começamos a correr. Tá? Então, no percorrer desse processo, óbvio que vai existir várias quedas,
vários tombos, vários obstáculos. E isso vai contribuir para o nosso crescimento. O que eu quero dizer é que ninguém nasce sabendo tudo. É como eu dei o exemplo dos objetos. Ninguém nasce pronto. O que nasce pronto são objetos e vão ficando obsoletos. Toda a carreira é construída passo a passo, tá? O crescimento, ele acontece quando unimos quatro elementos que eu vou trazer para vocês: conhecimento, experiência, boa postura, tá? É, e vontade. Vontade do quê? Vontade de aprender. E aí eu vou espizinhar um pouquinho de cada um desses elementos. Quem desenvolve essas características, ela, obviamente e naturalmente, ela vai aumentar muito as suas oportunidades. Tá claro? As possibilidades, elas vão virar leques. E aí, como se destacar? Perguntem sempre como eu posso me destacar, como eu posso ser uma pessoa proativa, como eu posso ajudar, o que, que eu posso aprender hoje, como eu posso melhorar o meu trabalho. Pode parecer que não, mas essas perguntas, elas fazem diferença no nosso cotidiano, tá? Empresas, elas valorizam pessoas que apresentam soluções. Eu não vou querer um empregado que me apresente apenas problemas. Os problemas a empresa tem. Eu quero pessoas que me apresentem soluções. Tá claro? E quanto ao planejamento da carreira, eu vos pergunto: vocês já imaginaram onde desejam estar daqui a alguns anos? Qual profissão que vocês desejam exercer? Quais os cursos que vocês pretendem fazer? Quais habilidades que vocês pretendem desenvolver? Então, assim, quem não sabe onde quer chegar, é um ditado, tá? Quem não sabe onde quer chegar, acaba aceitando qualquer caminho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o planejamento profissional, ele não significa controlar, ter o controle de tudo. Significa o quê? Significa estar preparado para aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, tá? E elas sempre vão aparecer. Tá claro isso? Finalizando, para a gente poder ir para a parte de vocês, que é a parte da dinâmica, eu vou deixar aqui a mensagem final com uma reflexão. Tá? O mercado de trabalho, eu falei para vocês que ele muda constantemente. As empresas mudam, as profissões mudam, a tecnologia muda, mas existem características que nunca saem de moda. Tá? Ó, tudo muda, mas algumas coisas nunca vão sair de moda. Que coisas são essas, professor? E eu tenho o maior prazer e o maior orgulho de falar para vocês. A honestidade, a responsabilidade, o comprometimento, o respeito, a humildade para aprender. Essas competências, elas continuam sendo valorizadas em qualquer momento, em qualquer profissão. Então, eu gostaria que vocês lembrassem sempre, né, que o sucesso profissional, ele não vai acontecer da noite para o dia, tá? Ele é construído diariamente, ele é construído todos os dias, tá? Ele é construído em cada escolha que nós fazemos, ele é construído em cada atitude que nós tomamos, ele é construído em cada aprendizado que nós temos, em cada desafio, em cada obstáculo que nós superamos. E aí, vocês já deram, na minha concepção, um passo muito importante ao participarem desse programa Jovem Aprendiz. E agora, óbvio, né? Agora depende de cada um transformar essa oportunidade em uma carreira de sucesso.
e podem ter certeza que eu vou estar sempre torcendo por vocês. Tá legal? Forte abraço, Deus abençoe. Vamos para o presencial para nossas dinâmicas. E eu desejo que cada um de vocês continue aprendendo, evoluindo e acreditando sempre no próprio potencial. Eu sempre digo que o futuro profissional ele começa hoje, inclusive o meu. Tamo junto.